Ok, senhores, fazer esse vídeo aqui explicando um pouco da prática, essa segunda prática da disciplina de motor CC, certo? Então aqui no Classroom da prática, né, a gente tem aqui o vídeo falando um pouco do modelo do motor CC, né, levando em conta a parte mecânica com a elétrica, né? Tem esse modelo aqui no simulador de circuito online, tá? Então a tensão que você alimenta, o RS, RA, LA. Então por aqui a gente teria que ajustar aqui, ó, aqui na fonte, tensão, fazer mais parecido com os testes que a gente fez, 12 volts, um RS 30 ohms, né? E aí o RA, LA, RC e CI são os parâmetros que a gente tem que achar, né? Vou tentar achar pelo menos. O LA eu já adianto, talvez não seja possível achar, né? E onde é que tá aqui? Pronto. Então esse vídeo que eu estou gravando, vou botar aqui também os dados dos motores aqui no motor Zip, e eles também estão no Kaggle, certo? Então no Kaggle você tem aqui, né, esses dados aqui: motor Tamiya.sv, motor Biller.sv, motor Shirai.sv, são justamente os dados dos motores, estão dentro daquele zip lá no Classroom. E o descritivo aqui da prática. Epa, não quero carregar a tela, oxi, enfim. E o descritivo aqui da prática. Pronto, não, PDF também está aberto aqui, certo? Então dá uma passada aqui no descritivo, vou ver direitinho o que é que eu quero aqui, tá? Então levantamento do motor de corrente contínua, tá? Vamos colocar o motor junto com o resistor em série. Então a tensão em cima do resistor a gente vai medir para pegar a corrente que passa no resistor. Vai ter o dispositivo aqui com essa chave, então vai fazer uma rodada de 5 segundos, né? Então no primeiro segundo essa chave fica aberta, com um segundo essa chave fecha, aí liga, passa a corrente aqui no motor, né? Então ele acelera e tudo mais, vai estabilizar, né? 4 segundos essa chave aqui abre e tem mais um segundo de dados aí da abertura dessa chave, tá? E o motor a gente vai trabalhar com o modelo lá que foi visto, né? Com RA, LA, RC e CI, né? Em cima do motor, tá? Os 3 motores, né, vão ser de acordo com a última letra de seu nome completo, certo? Então, por exemplo, você for terminar seu nome com A, então o nome completo, então seu nome não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, Silva, você vai pegar e trabalhar com os dados do motor Biller, né, que é esse motor daqui, né? Então é um motor de corrente contínua, todos eles de escova, corrente contínua, né? Nesse caso daqui o motor Biller, ele tem mais 2 fios aqui que são de esqueci o nome, não é um encoder não, mas é uma... Eita, deu um branco no sistema. Mas basicamente ele tem 2 bobinas aqui de picape que vai pegar os ímãs permanentes, né? E se você pegar esses sinais aqui, ele vai gerar uma tensão alternada, né, proporcional à velocidade de rotação do motor, né? Então serve como um parâmetro aqui para você analisar o retorno desse motor, né? Se o seu nome terminar em S, como não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, Matos, então você vai usar o motor Shirai, terminou em S o nome, motor Shirai, né? Foi uma maneira para dividir mais ou menos igualitariamente aí os 3 motores. As demais letras, então, como o meu, João Paulo, Sequinho Cajueiro, termina em O, motor Tamiya, certo? Motor Shirai de
Vai fazer isso. Motor Shihai é esse daqui. Eu peguei o nome do fabricante, basicamente, nos três, né? Então é um motor que a gente usa na prática no laboratório, na disciplina de laboratório de controle de automação e controle de LAC, né? Então tem o motor com uma redução e um encoder aqui na ponta, né? A gente não vai usar o encoder, né? Então vai ter o motor e a redução, e o último motor poxa, por que esse negócio não está querendo? Espera aí, tá dando piti aqui com a canetinha. E o último motor é o Tamiya, né, que é esse daqui com essa redução. Então o motor é esse daqui, e ele encaixa nessa parte amarela, que é uma redução, e tem essa saída de lado daqui, né? Então motor comum nos kits de robô chinês, certo? E aí nos três casos a gente vai usar esse circuito que está aqui na prática, está aqui no descritivo, né? E fazer esse teste aqui com ele em três condições, né? Aqui está o circuito mostrado de outra forma no Kaggle. Então isso aqui vai agir como uma chave, na verdade, né? Então vai alimentar aqui, vai alimentar o motor, e aí a gente vai pegar a tensão em cima do motor e a tensão em cima do resistor e transformar em dados de corrente e tensão, certo? Então em três casos, então são com carga, livre e travado, certo? O que é que são esses três casos? Com carga, né? Então é basicamente no caso aqui do Tamiya e do Shihai, a carga vai ser só a redução deles, tá? Então a carga pequena, isso é a carga acrescentada aí pela redução, tá? Livre é ele sem redução. Então no caso do Tamiya é ele desse jeito, né? Sem estar ligado com a redução, a gente coloca ele, mede a tensão em cima dele, a corrente e a tensão no resistor, que aí daí a gente tira a corrente. E do Shihai, eu estou sem a foto dele sem essa redução, mas dá para tirar aqui também, desacoplar dessa redução aqui planetária com ele. E no caso do outro, o Biller, aí é o motor, né? A gente fez um esquemazinho, acabei não tirando foto, fez uma poliazinha, né, para dar uma carga mecânica aí a mais para ele, né, em torno de um eixo, uma poliazinha, e passando por aqui essa polia, tá? Então são os três casos aí, o caso livre e o caso com carga. Então os dois casos foi com a tensão de 12 volts acionado, e aí gera corrente e carga, tensão carga, né? Então corrente e carga, tensão carga são equivalentes a análise do motor com a carga, né? Então vamos marcar aqui: corrente carga, tensão carga. Então são uma carga mecânica acionada, né? Corrente livre, tensão livre são um motor sem carga mecânica, com eixo livre, tá? E o último caso, corrente travado e tensão travado. Então a mesma análise, ele demora os 5 segundos lá, a análise com um intervalo de 1 em 1 milissegundo. Passado 1 segundo, fecha a chave, passa a corrente, 3 segundos disso, desliga a chave. Então no segundo 4, desliga a chave, né? Com o eixo travado, e aí para o motor não sobreaquecer, não ter nenhum problema, e para a gente conseguir também travar o eixo, esses foram feitos com a tensão menor. Então esses aqui não foram feitos com a tensão de 12 volts, com a tensão abaixo, né? Então a gente observa aqui, além desses três, a gente tem uma repetição dessas linhas aqui, ó: corrente livre F, corrente carga F, corrente travado F, tensão livre F, que são os mesmos dados passados por um filtro. O que é que eu quero dizer com filtro? Então vamos lá. Aqui pegar o caso do Shihai aqui.
Então veja aqui o nível de tensão aqui do X-Ray livre aqui, e aqui o nível de corrente. Aqui eu não botei coisa nenhuma, então ele vai ficar pequenininho. Deixa eu rodar isso aqui. Já tá dividido, edit. A internet falhou para mim. Vamos lá. Vou abrir o Jupyter aqui, tá? E rodar uma versão disso que eu tenho aqui no meu computador. Deixa eu dar uma pausa aqui para ver se a internet volta. Ok, a internet não voltou aqui. Bom, continuando. Do motor aqui, então, para fazer o teste no Jupyter Lab aqui, né? O arquivo TSV, então ele é arquivo que ele tá com as várias colunas ali separadas por tab, então também dá para importar ele no Excel. Aqui no Jupyter, né? Aí para ele funcionar a gente usa esse read CSV, tá lá no Kaggle, read CSV, bota aqui o separador, então que separa uma coluna da outra é um tab, né? Esse /t, e o que define o decimal é uma vírgula e não um ponto, como é normal no inglês, certo? Então para ele entender o número corretamente aqui, eu tenho que botar aqui o CEP igual a /t, décimo igual a vírgula, aí ele lê. Então vai ler todas as linhas aqui. Eu botei o Tamiya, mas a mesma coisa com os outros. Você vai botar motor X-Ray ou motor Buehler, vai fazer a mesma coisa, tá? Todas as colunas aqui. O que é que eu quero dizer com o dado filtrado, certo? Então, por exemplo, quando a gente pega aqui o motor Tamiya, eu faço ele tensão carga e tensão carga F. Então tensão carga está esse azul. O Tamiya é o mais ruidoso deles, tá? Por isso que eu peguei aqui de exemplo, né? E o filtrado, então, é esse aqui em laranja, né? Aí essa aqui, né, que a gente vê com a carga, a curva exponencial aqui até ele se ajustar no regime permanente, certo? Então aqui você tem justamente principalmente o que aparece aqui é a inércia lá da carga e do motor em si, né, até ele estabilizar em regime permanente, certo? Então liga ele aqui em 1 segundo, 4 segundos, desliga o motor e a corrente cai aqui para zero, né? Então para visualizar vai ser mais fácil com carga. Agora cuidado quando a gente pegar a corrente aqui, se eu mudar aqui para corrente, a gente visualiza isso, né? Para conseguir o LA, né? Então eu tenho que pegar o tempo que ele demora para subir. Por que é que eu digo que talvez a gente não consiga ver o LA? Porque ele sobe muito rapidamente. E cuidado, porque quando a gente bota o filtrado, ele dá um atraso aqui. Veja que o pico aqui está atrasado, certo? Agora essa demora para ele subir aqui no F, né, nessa linha laranja, né? Isso é causado pelo filtro que tira esse ruído. Não é a demora no tempo que ele vai fazer. Então a gente não consegue pegar esse tempo de subida com o dado filtrado. Então tenha cuidado com isso, senão vai dar erro lá no cálculo, principalmente do LA. Por isso que está lá na prática, né? Que para tirar o problema, se possível, obter um valor de LA pela curva de aumento da corrente no momento da partida, certo? Então veja que ela sobe muito rapidamente, então talvez não tenha dados o suficiente para pegar o LA, mas a gente vai conseguir. Nesse momento a gente já pegou as outras resistências e tudo mais, a gente vai conseguir ter uma estimativa do quão rápido ele vai, né? Ok, no modelo aqui, o que é que a gente pede? Deixa eu seguir na sequência aqui. Com o motor travado, a resistência equivalente ao atrito fica com valor zero, né? Ou seja, nesse circuito aqui de cima, se eu travo o motor, isso aqui fica com valor zero, então fica como um curto aqui. O meu EA é zero, porque ele não está girando, não tem tensão induzida, certo? Então fica com zero aqui, um curto. Vou ficar só com RA e LA, tá? Com o motor travado. Então a gente usa isso daqui
para com o motor travado. Então tá aqui, ó, corrente travada e tensão travada. Veja que o travamento é feito manual, então aqui mesmo demorou para ele estabilizar. A gente tem que pegar a parte que ele está estabilizado aqui, tanto a tensão quanto a corrente. Pega a tensão dividido pela corrente, vai dar um valor. Depois que ele está estabilizado nesse circuito aqui, esse valor vai ser referente aqui, o RA, certo? Então o RA a gente vai pegar desse dado aqui do motor travado, tá? É a tensão travada dividido pela corrente travada, basicamente isso. Nessa parte, tirando esse começo aqui, que vai variar de motor para motor quanto tempo demora para ele estabilizar. Então tem que analisar a curva e ver qual é a parte que está estabilizada para fazer a medida, tá? Então fazemos isso aqui. Com base no valor de regime permanente da corrente de armadura, determine RC livre para o motor em vazio e RC carga para o motor com carga mecânica, tá? Então o que é o... Se a gente já tem um RA, então aqui de novo no circuito tem um RA, tem um RS. Como é que a gente vai para achar o RC? Então de novo a gente procura o período que ele estabiliza. Então aqui ó, corrente livre F, corrente carga F. Então ela vai dar o pico aqui, estabilizar, dar o pico aqui e estabilizar. Nessa parte que estabiliza, então justamente a gente vai pegar o azulzinho aqui, vai ser o corrente livre, e o laranja aqui o corrente carga. Vê a corrente aqui, faz a mesma coisa com a tensão, vê a tensão. E aí, se a gente pega a tensão no motor e divide pela corrente, a gente vai ter agora, nessa situação, o LA vai estar como curto, CI vai estar o circuito aberto, vai ter RA mais RC. Já achamos o RA, determina o RC. Certo? Essa é a sequência. Então a gente vai achar um RC para o valor para livre, o motor livre, e um RC para o motor em carga. Depois obtém um EA em regime permanente. Isso aqui é direto a tensão, tirando a queda de cima do motor. Aproxime a curva de carga de CI por um exponencial, certo? Então isso aí está explicado lá no dado. Então basicamente essa queda aqui é causada pelos parâmetros mecânicos, o RC e o CI. Então a gente vai usar esse tempo aqui de queda, esse exponencial aqui para o parâmetro mecânico. Pode usar tanto aqui quanto pela tensão. Da tensão eu apaguei aqui, mas enfim, essa descida aqui do sinal, né, vai fazer ver qual é a exponencial, qual é a constante de tempo dessa queda exponencial daqui, né? Aí você pode usar ajuste de curva, pode ser no Excel, aqui no Jupyter também você pode usar, né, o parâmetro, o signal no... Bom, depois eu faço o videozinho aqui do ajuste de curva especificamente, né? Você consegue fazer isso aqui para achar constante de tempo dessa queda e achar o CI, e a constante de tempo da subida você usaria então para achar o LA. Essa é a sequência. Disso você pega esses parâmetros que você levantou, coloca no simulador. Então eu botei aqui nesse simulador, né? Aí você vai botar 12 volts, 30 ohms, aí o valor que você vai achar do RA, do RC, do CI e do LA, ou você aproxima para o pior caso aí. Então o LA tem que ser no mínimo ou no máximo tanto, dado que ele sobe tão rapidamente. Usa isso daí, né? E aí você faz a simulação, retiro do circuito RS, estima a velocidade de rotação em regime permanente. Eita, esse item 2 eu esqueci de mexer. A gente não vai pegar a velocidade de rotação, porque a gente não mediu a velocidade de rotação dos motores. Então a gente não tem a relação entre a tensão e a velocidade de rotação. Mas a gente consegue fazer aqui. Identifique teoricamente, confirme na simulação qual a tensão elétrica de entrada faz o motor girar 1/4 da velocidade nominal. Então você analisa isso daí. E depois o bônus. Então você modifica a simulação aqui, em vez de uma fonte constante, botar uma fonte de 12 volts com PWM. E qual é a largura de pulso de um sinal PWM aplicado ao motor, faça girar 1/4 da velocidade nominal.
confirme isso na simulação. Então essa é a sequência dessa prática, ok? Então é isso, fiquem com Deus.